Bom, gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Vou repetir, deixa eu voltar a fita aqui, peraí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Melhorou. Gente, hoje, dia 2 de abril, esse primeiro encontro nacional da Liga Democrática Liberal. Eu gostaria, em nome da Liga, agradecer a presença de todos vocês que dispuseram tempo para que pudessem estar conosco neste sábado, vocês que deixaram a sua área de conforto para que pudessem estar conosco neste sábado aqui pela manhã. O meu muito obrigado. Gostaria também de pedir, se possível, que desligasse o nosso amigo que mal nós abrimos os olhos, lançamos a mão o nosso tradicional inseparável celular. Se não tiver como, pelo menos colocar no modo vibracal para que possa, de repente você está aguardando uma ligação, que uma pessoa entre em contato com você e você não pode ficar fora do ar 100%. Bom, gente, eu quero que vocês saibam que a partir de hoje você vai estar fazendo parte de uma grande história e de um projeto de grande sucesso. Quero deixar também para vocês que estão fazendo parte dessa reunião e se filiando, vocês vão estar fazendo parte de um partido que com certeza vai fazer a diferença. E atrelado a isso, vocês vão deixar aí um legado para os filhos de vocês. Eu tenho certeza que no futuro muito próximo vocês estarão fazendo parte do local de destaque e vocês vão dizer para os seus filhos que vocês fizeram parte dessa história. Junto com vocês está sendo escrito hoje esse primeiro capítulo. Então, mediante essa atitude que vocês tomaram, caminhando para o lugar correto, eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para vocês mesmos e dizer que vocês são mais que vencedores. Gostaria também de deixar para vocês que ainda não tiveram oportunidade de se filiar, para que vocês visitassem o site, é o www.partidoliga.com.br, e que você fosse na opção filiação, para que você pudesse ali estar fazendo a sua pré-filiação. Faz ali o download e ali você vai saber qual o procedimento que você deve tomar para que você possa estar se filiando ao partido e se juntando essa equipe de vencedores. Gostaria também de pedir que você se colocasse de pé para que nós pudéssemos estar ouvindo a execução do hino nacional. Por gentileza, se coloquem de pé.
eternamente cresce esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, seus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida limpa, eu sei o mais amor. A pátria mãe, dourada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro projetas estrelado, pedindo o bem de louro desta flora, paz no futuro e glória no passado. Mas a regra da justiça clama forte, verás que o filho de Deus não foge à luta, nem reverente adora a própria morte, terra adorada, em teu Brasil, no Brasil, a pátria amada, os filhos desses histórias vão, pátria amada, Brasil. Por gentileza, podem tomar seus assentos, por favor. Hoje vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre a Liga Democrática Liberal, por intermédio dos seus palestrantes, por intermédio das pessoas que compõem o partido. Eu gostaria desse momento que nós os recebêssemos com uma grande salva de palma, o presidente nacional do partido, Marcelo Machado. Vamos receber o presidente. Boa tarde a todos, muito obrigado pela sua presença. Não vou me estender muito por causa do horário, tá? A Liga Democrática Liberal é um partido de direita conservador e vem quebrar o paradigma que a esquerda costuma dizer que nós de direita não gostamos dos pobres. Muito pelo contrário. A nossa executiva nacional ela é formada por pessoas pobres, funcionários públicos. Eu sou funcionário público federal, o nosso vice-presidente funcionário público estadual, tá? Advogados, é formado por jornalistas, então pessoas da classe média e pobres. Então, não existe de forma alguma pessoas ricas ou que estejam financiando o partido. Não há nenhum político por trás da Liga Democrática Liberal. Existem sim pessoas de bem somando forças para que o Brasil cresça de forma ordenada e certa. Não vou aqui ficar falando mal da Dilma, falar mal do Pezão, do Sérgio Cabral, porque isso já vai, o nosso querido vice-presidente aqui já vai sentar a lenha neles. Tá? Agradecer realmente a vocês e vou passar aqui a palavra para o nosso querido palestrante, que vai passar para o nosso amigo Chico. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria também que vocês recebessem com uma salva de palmas o vice-presidente nacional, o nosso grande amigo e companheiro Anchieta, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: o partido tem posição. O partido de direita, ele não veio para fazer a Olimpíada em cima do muro, como tem os outros aí. O diretório estadual do partido tem posição definida sobre diversas questões no plano macro, no plano regional. No plano nacional, a gente tem ouvido aí diversas vezes a chefe da nação chamar os patriotas, chamar os brasileiros de golpistas. Uma coisa que deve ofender a nós brasileiros. Quem se opõe ao governo atual é taxado de golpista. Quando existe um Supremo Tribunal Federal, existe uma corte que está julgando todos os processos.
E a República, ela é feita desse modo, tem controle externo. Se estão julgando, não é golpe. Se acharem que ela deve ser exonerada do cargo, deve perder o cargo, é democrático. O processo é democrático. No plano nacional, no plano regional, é lamentável a situação do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é lamentável. Nós tivemos um governador que há pouco tempo ele teve um disparate de ir à imprensa e chamar que as mulheres de comunidades são fábrica de marginais. Isso deve magoar todos nós, da classe mais humilde, da classe operária, nós servidores, que todos nós tivemos mães e pais humildes. E nem por isso nós nos transformamos em marginais. Recentemente, nós ouvimos uma conversa informal do prefeito da cidade. O prefeito da cidade, numa conversa com o ex-chefe da nação, mostrou o descompromisso com a classe mais pobre. Todo mundo ouviu o que o prefeito falou, não precisa aqui eu repetir. Tacitamente, o ex-chefe da nação, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que se dizia o pai dos pobres, ele, em momento algum, ele retrucou a fala daquele chefe do executivo. Ele asseverou, ele concordou. Então, senhores, o partido tem posição. Nós não viemos para um processo para ser mais um processo. A Liga não é legenda, não tem legenda. A gente vai disputar o processo. Nós discutimos isso agora pela manhã. Nós vamos para o cenário com posição. E posição firme. Nós não temos medo, estamos convictos da nossa posição social e do que esperam da gente lá fora. Eu, de antemão, quero agradecer aqui algumas pessoas que vieram comigo nesse cenário. Somos líderes de comunidade. A Cida Neves, da Cidade Alta. Fica em pé, Cida. Cida é minha amiga, o André, o Thiago, a amiga trupa dele. Fica em pé. Esse cabelo todo de Rastafari. Meu amigo, também plano de comunidade, faz engenharia. Né? Queria apresentar também o Sandri. Fica em pé, Sandri. Parada de Lucas. Quem mais? O Hilário Rocha Miranda. Fica em pé, está acompanhando o pastor. Faz um trabalho social num local que a gente, sabe, a gente nem pensa. A gente não tem noção do que acontece lá dentro. Aonde que é, Hilário, que você faz trabalho social? Senhores, essa é a Liga Democrática Liberal. A gente também se incomoda com os encarcerados. É a nossa preocupação. A nossa preocupação não é só o livre comércio. A nossa preocupação não é só as questões de família. Não é só o tráfico de drogas, não é só a droga, não é só o aborto. Você também se preocupa com quem está lá. Porque também nós somos humanos. Nós somos humanos. E ninguém está livre de ter um ente numa situação dessa. Então, eu quero agradecer também algumas pessoas que me ajudaram muito, estão me ajudando muito. A Camila, que está fazendo a parte fotográfica. Está ali, Camila. Camila para quem não conhece, eu contratei. Estou pagando a peso de ouro. Ela está aqui hoje, entendeu? Né, Camila? Estou pagando a peso de ouro. Fugiu a palavra, é minha enteada. Não gosto dessa palavra não, mas o direito diz que é enteada, né? Enteada, Márcia Leite, que ficou, não veio, ela veio para participar do evento, acabou ficando na cozinha, mas ossos de ofício. E, gente, o que eu peço a vocês, apoiem a criação da Liga. Quem já conhece o Anchieta sabe da minha determinação, sabe da minha garra, e eu tenho a teoria do super-homem, é para o alto e avante. Quem está comigo é para o alto e avante, eu não olho para trás. A gente diz que soldado não deixa o outro soldado para trás, nem isso dá de bolso. Um soldado não deixa o outro para trás. Mas no cenário político, eu não posso retroceder. Eu não posso recuar.
Quero agradecer aqui a presença também dos meus dois irmãos que estão presentes. Um representa a classe de bombeiro civil, está ali presente, fica em pé, representa os bombeiros civis. Os bombeiros civis também, a Liga se preocupa com os bombeiros civis, porque a gente sabe que eles são longamanos dos bombeiros militares. O primeiro combate, quem deve oferecer são eles. Eu passei por isso lá no shopping de São João de Meriti. Fui passear no shopping, me deparei com um incêndio e vi a dificuldade que eles passam e não ter nada para oferecer naquele momento. Então, quero agradecer também a presença do meu amigo Camilo. Camilo é bombeiro militar. Camilo é bombeiro militar e discutimos muito política. Gosta de discutir política, por isso que ele está aqui. E eu falo sempre que fora da questão salarial, os militarizados estaduais, eu não gosto de chamar de militares, eu gosto de chamar de militarizados, a gente tem um problema muito sério, que é uma coisa chamada regulamento. Um regulamento draconiano, que eu não vi ainda uma autoridade com força de botar a mão naquele regulamento e falar, eu vou mudar. E não é difícil, basta ter vontade política para isso. Não é difícil. E de antemão eu quero agradecer também algumas pessoas também que vieram de longe, os presidentes dos outros diretores de outros estados, do Amapá, o Tiago. Quero agradecer a minha executiva estadual. A executiva estadual que tem me apoiado, que tem me ajudado. A executiva nacional, agradecer ao Marcelo a confiança em mim depositada. E o que eu posso oferecer em troca é trabalho. Trabalho tudo vence. Então, senhores, vamos em frente, vamos junto. Quero falar que em 2018 eu quero disputar essa eleição. Em 2018 eu quero estar disputando essa eleição. Quero que os senhores coloquem isso na mente do coração de vocês. Em 2018 eu quero disputar essa eleição. Em todos os estados. Não só no Rio de Janeiro. Em todos os estados. Então, quem já é candidato, eu esqueci, cara, Vilete. Fica em pé, Vilete. Esse é um cara que não para um minuto. Ele não para um minuto. É o tempo todo na rua combatendo a injustiça. Esse sujeito não para um minuto. Nós nos conhecemos no movimento de rua. Eu dei uma recuada por força institucional. As minhas costas ficaram muito machucadas. Eu tive que sair para cuidar das feridas. E ele continua. Mas é um cara que não sai da rua. Ele ontem invadiu a fila militar num carro e estourou umas granadas. E... é desse tipo. E eu quero muito o Vilete na Liga. Quero muito o Vilete aqui comigo. Porque ele é um cara de disposição. Então, agradeço aí a participação de vocês. Os diretórios municipais, muito obrigado pela participação de vocês, pelo empenho de vocês, pela garra de vocês. E a todos vocês, por estar num dia de sábado, que vocês poderiam estar em casa, na zona de conforto, estarem discutindo a política. Que quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Então, senhores, muito obrigado. Estou à disposição de vocês, por que vocês precisarem. Eu não gosto de gabinete, eu gosto de rua, sou um cara de rua. E eu não paro. E depois dos nossos projetos, vocês podem ter certeza que as comunidades serão invadidas pelo projeto da Liga Democrática Liberal. O presidente do Rio de Janeiro tem plena consciência da sua responsabilidade. E ele sabe o que vai fazer e também o que não deve fazer. Então, senhores, agradeço a vocês o carinho, a forma que vocês estão aqui conosco, meu amigo Paulo Chaves, ou as meninas que o tio Moço trouxe lá do Jacaré, né? Lá do Jacarezinho, duas grandes líderes, sejam bem-vindos à Liga. A Liga já recebe de braços abertos. Ao Arruda lá de Itaguaí, Vilas lá de Seropédica, tem a galera de longe. Então agradeço aí o empenho, a participação de vocês. Fiquem com Deus. E aqui no Rio de Janeiro, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se a sociedade aqui não se manifestar, eles vão continuar no poder, fazendo pior do que estão fazendo.
Então cabe a nós, pessoas de bem, pessoas de caráter, ir para as ruas e se manifestar. Quando não, se manifestar onde estão. Senhores, um abraço da Anchieta, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Obrigado, Anchieta. E dando continuidade, eu gostaria de convidar que se colocasse aqui à frente, e que nós recebêssemos também com uma salva de palmas o assessor de imprensa da Liga, meu grande amigo Vitor. Por gentileza, vem fazer uso da palavra. Vamos aplaudir o Vitor. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado por sua presença. Já aviso de antemão que minha voz não é tão bonita quanto a do narrador, mas eu vou me esforçar para ser o mais agradável possível para todos. Eu queria pedir auxílio do Rafael para começar a exibição. Eu falo um pouco sobre as ideias do nosso partido. Eu acho que muito do que a gente vai falar aqui, e das coisas que já foram ditas, dizem respeito a cada um de nós e é o que nós já pensamos normalmente. A ideia da Liga não é um dogma universal de política, não é uma ideia fantástica, não é a criação de um mundo novo, revolucionário. A ideia da Liga é precisamente o contrário disso. O que nós trazemos é basicamente aquele conjunto de coisas simples que todo mundo sabe que funciona, que todas as pessoas sabem que seria o melhor para o país, o melhor para o mundo, mas que ninguém faz. A graça da política é prometer coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas distantes, sonhos, maravilhas, o mundo perfeito. E o que eles entregam, invariavelmente, é a escravidão e a miséria. O que todos eles prometem é que o futuro vai ser dos pobres e vamos ajudar os oprimidos, e o que eles fazem é humilhar os pobres e os oprimidos. Exatamente como faz o nosso prefeito, como faz o nosso presidente. Quando uma pessoa pobre se dirige a ele, ele trata com respeito. Como ele veste a posição de grande líder, do querido representante da ideologia do dogma, ele se enxerga acima do resto da humanidade. Ele acha que por isso ele tem o direito, porque ele representa não uma pessoa, não é uma pessoa que está conversando com você, uma pessoa normal. Não, ele é uma ideia, é ideologia. Quando a gente fala de ideologia, existem dois sentidos possíveis dessa palavra. Pode ser só uma ideia que você tem, a gente pode usar dessa forma, ou pode ser algo que nós evitamos, que são os dogmas absolutos. Vou passar só para o Rafael passar o slide. A nossa ideia, não é ideologia, é o conservadorismo liberal. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar no conservadorismo liberal. O que é isso? Isso não é um dogma, isso não é uma fórmula mágica para tornar o mundo um lugar melhor. Longe disso. Conservadorismo liberal é tradição e bom senso. A palavra bom senso, quando eu uso essa palavra, e quando os autores brasileiros que discutem o conservadorismo usam a palavra bom senso, elas estão se referindo à expressão common sense, do inglês, quer dizer senso comum, bom senso, razoabilidade, sensatez. Você sabe que se você gastar demais, você irá contrair dívidas. Você sabe que se você cometer crimes, você irá pagar por eles. Não importa em nome de que você esteja cometendo esses crimes. Não importa em nome de que você esteja fazendo uma coisa absurda. A sua ideia não te justifica. A tua fantasia, a sua utopia, a sua promessa não te justifica. O bom senso é saber que tudo que você faz tem consequências. Que o gasto que você cria aqui vai se voltar contra aquelas pessoas que você diz que quer proteger. Quando você usa o dinheiro de uma estatal para financiar o seu partido, não importa em nome do que você faça isso, você não está destruindo o seu adversário. Você está destruindo quem te sustenta. Conservadorismo é saber que as coisas têm consequências, como as coisas funcionam, é saber como é a realidade, é não tentar negar o que Deus nos coloca como desafio, mas tentar sobreviver, passar por ele da forma mais sensata, mais prudente, mais razoável possível. Esse autor que eu coloquei na apresentação é o Russell Kirk. Ele é um dos grandes autores conservadores americanos. E ele fala que o conservadorismo é isso, é a negação de um dogma máximo, de uma fantasia. E a gente tem vários nomes para essas fantasias. Eu tenho certeza que vocês já ouviram vários deles. A gente pode chamar de socialismo, petismo, bolivarianismo. Alguém sabe o que é o bolivarianismo? Eu não sei o que é o bolivarianismo. Ninguém sabe. O bolivarianismo é o Chaves. O bolivarianismo é o Maduro. A ideia que ele diz, o
a estatização das empresas ou lutar contra o império. É isso. Em nome disso, tudo é permitido. Conservadorismo é saber que existem sim valores que você não pode quebrar, existem leis que você não pode violar, existem máximas que você sabe que não importa o nome do que você faça aquilo, matar sempre será errado e aquilo terá consequências. Roubar do seu próprio povo, não importa o nome de que ideia, sempre terá consequências. Conservadorismo é saber disso, é respeitar isso, é a ordem natural das coisas, como as coisas devem ser. O que foi feito na política brasileira ao longo de anos, em várias ideologias possíveis, tanto da esquerda quanto da direita, em nome do progressivismo, da ideologia burocrática, da ditadura militar, tentar fazer tudo numa organização perfeita, ou em nome do petismo, todos eles sistematicamente violaram tudo aquilo que eles disseram em nome do ideal maior. As coisas não funcionam assim. Rafael, pode você? A grande inspiração do nosso partido é essa ideia, o conservadorismo liberal. Existe um movimento na história, um único movimento na história que se pautou inteiramente nisso. É chamado de revolução, mas não seria revolução. O nome correto seria a manutenção da ordem natural das coisas. Quando nós vemos a história, o que foi feito em nome dos grandes ideais, em nome dos pobres, em nome dos oprimidos, a gente sempre percebe, sempre que alguém fala em nome dos pobres, a primeira pessoa que vai sofrer, a primeira pessoa que vai morrer em nome daquilo é o pobre. Se alguém fala em nome dos gays, você tem certeza absoluta, a primeira pessoa que vai morrer quando aquela pessoa chegar ao poder. Quando se fala em nome dos judeus, a pessoa que vai morrer vai ser o judeu. Quando se fala em nome das minorias, quem vai ser oprimido vão ser as minorias. Lenin fez isso, Che Guevara fez isso, grande ídolo da esquerda, fuzilou homossexuais, fuzilou minorias religiosas. Esse movimento não foi feito para criar um mundo perfeito, foi feito para manter as coisas como elas devem ser, a normalidade, a vida humana como ela deve ser. O que é um bom governo? É um governo que não te fuzila, um governo que não te persegue, não te humilha, não te cala a boca, não te ofende. Esse é o bom governo. É o governo da sensatez, do bom senso. É só disso que nós precisamos. É disso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa da tirania em nome das belas ideias. Não precisa do poder, do punho de ferro do Estado, em nome de um paraíso futuro. A troca de quê? Da sua liberdade. O que ele vai fazer com a sua liberdade tirada? Vai te oprimir, vai te humilhar, vai te perseguir. Esse movimento aqui é que nos inspira. Quando a gente coloca a bandeira de Israel aqui, nós buscamos esse ideal, sabe? Os valores clássicos, os valores tradicionais, bom senso, respeito aos pais, respeito às instituições, respeito à lei, respeito à propriedade, não roubarás, não matarás, honrarás pai e mãe. Essas coisas básicas que não fui eu que inventei. Não a ideologia que algum grande líder iluminado criou, que muitos deles querem acabar com Deus. Eles não aceitam Deus. Russell Kirk e Edmund Burke diziam o seguinte: todo líder que quer destronar Deus quer fazê-lo porque vai tomar o lugar dele. Todos esses grandes líderes sempre se colocaram no lugar de Deus. Por isso que nós carregamos isso aqui. Isso não é só uma bandeira, isso aqui representa os valores de onde nós viemos, a nossa civilização. Não roubarás, não matarás, honrarás pai e mãe. De onde vem isso? Quantos anos tem isso? Eu inventei? Alguém que inventou? Quem ensinou para você? E quem ensinou para quem te ensinou? Isso é esse ideal aqui. Não é uma fantasia, uma coisa distante da realidade. Não, as coisas simples que funcionam. A lógica, o bom senso, o respeito, a prudência. Prudência. Aquilo que eu citei antes, o professor Kirk tem um livro chamado Política, tá? Prudência, bom senso. Nada de mundo fantástico, melhor, perfeito. Isso não funciona. O que você vai entregar é miséria. Nós queremos é o bom senso, a normalidade, que é o que está em falta no Brasil. Exato? É isso aqui, é tradição. Quando nós defendemos Israel, nós defendemos só o Estado, o país. E esse país aqui representa um pouquinho daqueles valores que nós defendemos, de onde nós viemos, em uma região que é atormentada pela tirania, pela violência. A gente sabe que o Estado Islâmico está fazendo. Esses valores aqui nos protegem daquela violência. Isso não foi invenção minha, nem de ninguém aqui. Isso foi criado no laboratório. É uma ideologia fantástica que alguém sentou
que tem mais de 5 mil anos de idade. Todo mundo sabe. Isso é normalidade. A esquerda odeia isso. Porque a esquerda vive dos grandes líderes, os grandes chefes, os Bolívares, os Chávez, Fidel, El Comandante. Depende disso. E por que ela não aceita isso? Se existe uma lei maior do que você não está acima da lei. Nenhum tirano pode se submeter a algo. Ele quer submeter a todos. E quando nós vemos o que o PT faz no Brasil, o que a esquerda faz no Brasil há pelo menos 20 anos, é uma tentativa sistemática de se colocar acima de tudo, acima da lei, acima do Supremo Tribunal Federal, acima do Congresso. Quando ele faz o mensalão, ele tenta subverter o Congresso, quando ele faz essas nomeações de pessoas dúbias, quer dizer, o mínimo, como o senhor Dias Toffoli, ele quer se colocar acima de tudo. Esse é o projeto dele. O nome totalitarismo, essa expressão aí que fala sobre as grandes ditaduras do início do século XX, o que é o totalitarismo? É o governo que entra em cada mínimo aspecto da sua vida. Ele entra em como você vai fazer comércio, como você vai vender, como você vai comprar, como você vai andar, o que você vai falar, o que você não vai falar, como você vai se vestir, com quem você vai se casar. Todos os governos totalitários fizeram a mesma coisa. O que o PT quer fazer é exatamente isso. Quando ele vem com toda essa conversa de ideologia de gênero, politicamente correto, o que você pode, não pode dizer, que piada você pode fazer. Você já imaginou, há 30 anos atrás, até o governo militar se colocando no direito de dizer que piada você vai fazer em casa com seus filhos? Que rei da antiguidade tinha um poder desse? Pensa em qualquer dos grandes reis aí, o rei Davi, ele teria o poder de chegar no campo policial. Você não pode fazer essa piada na sua casa porque é feio o filme de homossexuais. Só uma pergunta: os países que esses regimes, essas pessoas, esses partidos tomam como referência, como Cuba, os homossexuais são respeitados? Eles têm direitos? Eles têm algum respeito do governo? É mentira. Tudo que essa gente faz é usar o poder absoluto para oprimir, inclusive aqueles que eles dizem proteger. É por isso que eles não podem aceitar isso aqui. É por isso que eles odeiam Israel. Israel, Deus, são coisas que estão acima deles. Eles não podem aceitar isso. Então, aqui eu coloquei 3 autores que são grandes autores do pensador conservador, são respeitados no tema: Russell Kirk, o Viktor Frankl e o Chesterton. Os 3 foram grandes autores em suas áreas, e todos eles falam do bom senso, a importância do bom senso, do respeito à tradição. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Contou a história dele, fez toda a terapia dele baseada em Deus, no senso, no propósito da sua vida, diante de Deus. Chesterton é a mesma coisa. O governo deve servir não só aos homens, mas a Deus. Deve se pautar naqueles princípios que todo mundo sabe que funcionam. Ainda que fosse outro país, outra região, outro povo, todo mundo sabe que existe uma única religião que não condene o assassinato, que não condene o roubo. São coisas do senso comum. É só isso. Por que defender o bom senso e a tradição? Vocês conseguem pensar em um regime do século XX, uma ditadura violenta, que tenha tentado acabar com aquele princípio: não matarás? Você já ouviu falar disso? Nazismo, que não é vermelho. O que aconteceu? Paraíso na Terra? Socialismo? A maravilha eterna não soviética? Paraíso dos trabalhadores? Então você subverte Deus, você subverte esses valores. Não importa o nome do que seja, você vai fazer exatamente o contrário do que você está prometendo. Se você não se submete a esses princípios, é porque você provavelmente quer violá-los. É só pelo bom senso. A alternativa a ter algo maior do que toda a sociedade acima de nós, infelizmente, é ter alguém acima de nós. Isso aqui é uma das muitas estátuas dos grandes líderes comunistas do mundo. Essa aqui é da China. Engels, aqui é o segundo, vou estar em ordem, não?
mataram mais de 100 milhões de seres humanos ao longo do século XX. Aqueles dois criaram a ideia, esses aqui executaram. Marx e Engels diziam, isso eles dizem em texto. São registros dos escritos de Marx e Engels. Né? O Marx dizia num texto chamado Forced Immigration, imigração forçada, dizia o seguinte: as raças e classes demasiado fracas devem sair do caminho. Engels dizia, um texto chamado Luta na Hungria, que ele fala o seguinte: que em todas as nações sempre haverá restos de povos, nações pequenas ou populações que resistem à evolução da economia, à evolução histórica. Ele se refere a essas pessoas como lixo racial, lixo étnico, lixo. Em nome do futuro perfeito, é apenas lixo. Eles são uma resistência ao futuro brilhante que a gente está prometendo para vocês. Eles são reaças, eles são coxinhas aqui resistindo à maravilha que nós vamos oferecer. Tudo que você tem que dar em troca dessa maravilha é sua liberdade. Tudo que você tem que dar em troca dessa maravilha é ficar quietinho, não falar nada. Aqueles valores, aquela besteira de Deus, não bater o próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás, não roubarás. Para quê? Isso é uma coisa muito legal para te oferecer. Para chegar lá, você tem que violar essas coisas. Para chegar no paraíso, talvez você tenha que matar uma pessoa ou outra. Talvez você tenha que roubar a terra. Talvez você tenha que invadir a terra. Destruir uma plantação. Matar um fazendeiro. Em nome do movimento. 100 milhões de vítimas. Essas pessoas mataram sozinhas mais do que a peste negra. Mataram mais do que a ebola. Isso aqui, essa forma de pensar, a ideologia, a revolução, os grandes ideais perfeitos, isso é o flagelo da humanidade. Isso é que é a grande miséria da humanidade. Todo esse sofrimento, essa desgraça, essa miséria moral, política que a gente vive no Brasil, é resultado disso. Quando o PT diz que ele pode comprar um congresso para passar leis em nome do projeto dele, bolivariano, socialista, não importa o que, ele acredita nisso. Roubar em nome da causa, tudo bem. Subverter a ordem jurídica do país em nome da causa, tudo bem. Não tem nada acima de mim. Eu represento o futuro, eu represento o paraíso na Terra. É isso. Quando você não tem algo acima de você, um valor, uma lei, a tradição, alguém vai estar acima de você. É isso, pessoal. Parabéns. Gente, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 127, 1, diz o seguinte: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A partir do momento que você renuncia os princípios de Deus, com certeza você não vai adiante. Algumas pessoas que tentaram se colocar no lugar de Deus, John Lennon, Titanic, altas tecnologias, dizia ele que nem Deus poderia afundar aquela embarcação. E aconteceu que ela foi a pico. E no entanto a arca de Noé, selada, cola, borracha derretida, sobreviveu 40 dias sobre o mar. Esse é o Deus que está à frente desse grande partido, no qual temos ele como nosso pioneiro. Bom, dando continuidade, nós fizemos um convite ao deputado estadual, mas infelizmente a agenda dele já estava fechada para esse dia. É o Flávio Bolsonaro, mas ele gravou um vídeo para a Liga que eu queria dividir com você nesse momento. Sou da Liga Democrática Liberal, sou deputado Flávio Bolsonaro, e como eu infelizmente não vou estar presente com vocês, por um compromisso que eu já tinha assumido aqui, eu mando essa mensagem de todo apoio da família Bolsonaro a essa nobre causa de formalizar em um partido político para disputar no nosso cenário democrático o espaço com as nossas ideias, com os nossos ideais,
e defendendo os valores tradicionais da família, os valores cristãos, defendendo o livre mercado para que a nossa economia cresça de forma autossustentável e justa para todos aqueles que estão buscando o seu lugar no mercado de trabalho. Enfim, eu acho que hoje há um momento ímpar na vida política brasileira em que nós estamos nos unindo por uma causa, por ideais, e não por interesses pueris e nada republicanos, como infelizmente acontece em grande parte dos partidos de esquerda hoje em dia. Então, toda a sorte para vocês, não desanimem, contem com a família Bolsonaro, que Deus lhes dê muita sabedoria para cada vez mais conquistar uma unidade maior no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Um grande abraço. Merece um aplauso, gente. Eu só pediria aos companheiros, que eu vou dar a oportunidade de fazer uso da palavra, que fosse breve, até porque, para que vocês possam já estar se habituando a estar falando em público. Algumas pessoas têm algumas dificuldades, eu particularmente eu até gosto, mas eu gostaria que se pusesse de pé e fizesse uso da palavra, se não pudesse exceder mais do que 3 minutos, para que pudesse dar uma saudação, que eu convido a fazer uso da palavra o presidente do Diretório Estadual do Amapá, senhor Luiz Cavalcante. Vamos receber uma voz, gente. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço ao Marcelo e à Executiva Nacional a oportunidade de representar o Estado do Amapá aqui no Rio de Janeiro, na formação deste, que eu acredito será o partido que fará a diferença dentro da política nacional. Venho eu, como citou nosso amigo agora há pouco, de um estado em que crianças de 11 anos de idade estão parindo filhos. Eu venho de um estado onde pais enxergam escolas não como centro de formações profissionais e morais, mas como manetedoras de alimento para seus filhos. O estado do Amapá não se coloca crianças em escola para estudar, mas se coloca pela merenda que é dada nas escolas. Os pais não ligam se não tem estrutura na escola, os pais não ligam se o professor está ensinando ou deixando de ensinar. O único questionamento feito pelos pais é simplesmente se faltar a merenda, porque os pais lá não têm condições de alimentar seus filhos. Eu venho do estado mais pobre do país, isso é constatado. Mais pobre socialmente, mais rico econômica e territorialmente. Porque eu venho de um estado onde você fura um poço artesiano de no mínimo 40 metros, você tem água mineral. Não importa em que lugar do estado você furou, você tira água mineral. Nós temos abaixo do nosso solo o maior aquífero de águas do mundo, que é inclusive maior que o que corre em cima, que é o Rio Amazonas. Nós temos lá no Amapá, nós somos, aliás, a maior rota de tráfego humano do país. E principalmente crianças são traficadas ali para exploração sexual, retirada de órgãos, e não se faz nada a respeito disso. Não vejo na nossa política atual, principalmente a que nós temos lá no estado, uma mudança futura para isso. Muito pelo contrário, o que eu venho e acompanho esse tempo todo é simplesmente a manutenção dessa situação. Não há melhora, só a manutenção. Se mantém o povo pobre, se mantém o povo pedinte, para que eles possam ser manipulados. Infelizmente lá o povo é manipulado de uma forma grosseira, de uma forma estúpida e animal. Você não tem noção de como as pessoas são tratadas.
Para vocês terem uma ideia, o Marcelo já conhece, eu tenho uma cirurgia que devo fazer na minha perna. Eu, apesar de filho do Estado, nascido, criado, meus pais são do Estado do Amapá, eu conheço e tenho parentes que são juízes, eu conheço e tenho parentes que atuam na Assembleia Legislativa, eu conheço e tenho parentes que atuam dentro do governo do Estado, e eu não consigo uma cirurgia. Eu vim conseguir depois de muita luta de alguns parentes que são médicos lá, para conseguir esta cirurgia. Você imagina que não tem essa capacidade que eu tenho de influência dentro do Estado. Então, o que eu vejo na Liga hoje, que via tempo atrás, é justamente essa oportunidade de mudar, de poder oferecer para a população, não apenas do Estado do Amapá, mas eu acredito que o país todo passa por esse mesmo problema, mudar essa concepção de que você tem que depender do Estado, que você não pode caminhar pelas suas próprias pernas, de que você não pode produzir, de que você tem que ficar estagnado e que não tem que aprender nada e ficar calado para poder receber a esmola que o Estado lhe dá. Eu também trabalhava aos 12 anos de idade vendendo picolé na minha cidade. Minha primeira assinatura em carteira de trabalho foi com 16 anos de idade, mas nem por isso eu enveredei por outro caminho. Busquei o crime ou outra coisa. Não, porque foi me mostrado que o trabalho, que a recompensa do seu suor merece o seu esforço. E esse é o esforço que hoje eu estou fazendo, que eu conto com o Marcelo, com a estadual, com a nacional e com todos que estão aqui presentes, para que a gente toque esse barco e que a gente faça realmente a mudança que o nosso país está precisando. Obrigado, gente. Nosso muito obrigado, Luiz. Pena se pudesse estar documentando que eu vejo aqui, costumamos dizer, uma grande luz lá, não no fim, mas no meio do túnel, para que essa situação do povo do Amapá possa ser revertida. E essa luz que começa a se acender chama-se Liga Democrática Liberal. Tenho certeza que num futuro muito próximo o Estado do Amapá vai ser alcançado com essa mudança que a Liga vai estar chegando com seus parceiros. Também gostaria de convidar para que fizesse o uso breve da palavra o presidente do Diretório Estadual de Minas Gerais, Tiago Oliveira. Vamos recebê-lo. Boa tarde, gente. Brevemente, assim, rapidamente, né, falando de Minas Gerais, nós temos até um representante também lá, um amigo pessoal meu também, né, de pouco tempo, né, que é o Caio Belotti, que conhecido Marcelo conhece, assim, a gente teve a oportunidade de colocar isso, né, mas dizer que Minas Gerais tem duas frentes lá, que a gente está batalhando muito, inclusive o Caio é ativista do movimento católico e luta contra o aborto e contra a ideologia de gênero, e inclusive em audiência pública ele teve na Assembleia de Minas Gerais para poder colocar, contrapor alguns planos que o pessoal estava querendo colocar no Plano Nacional de Educação e estadual, que veio da Nacional de Educação e estadual, e também tem a questão da luta contra o ativismo gay, que até mesmo nas manifestações que ele esteve presente, eu estive presente menos tempo, alguns manifestantes chegaram a tentar boicotar ou tentar atrapalhar e até se infiltrar nessas manifestações. E algumas pessoas, até muitas pessoas com família, filhos,
ficaram até assim achando que tem infiltrante de esquerda aqui dentro, esse pessoal de direita que está ligado ao PSDB e tal. Então é uma luta muito grande, né? A gente que eu não frequento tanto, não participo tanto de ativismo político, mas ele participa. Ele tem enfrentado muitos desafios, mas eu acredito que vai ser uma pessoa que vai acrescentar na Liga. E a gente acredita muito no futuro da Liga. E acha que a gente vai poder... A gente sabe que a gente tem inimigos muito fortes, mas a gente sabe que o principal inimigo pode ser a gente mesmo, se a gente não fizer nada, né? Então, assim que eu queria terminar e agradecer a oportunidade. Muito obrigado, o nosso grande amigo Tiago Oliveira. Sotaquezinho gostoso de ouvir, né, gente? Mineirinho devagarzinho, vai comendo pelas beiras, enquanto vê, já dominou o território. Queria também registrar a presença do senhor Carlos Maia, presidente da APRAF, Associação de Praças das Forças Armadas. Coloque de pé, por favor. Obrigado pela presença, senhor Carlos Maia. Gostaria também de convidar para que fizesse uso da palavra do presidente do Diretório Municipal do Rio de Janeiro, senhor Valério Tiburcio, por favor. Vamos aplaudir. Boa tarde a todos. Valeriano Tiburcio. Eu fui surpreendido pelo Anchieta, né, há um tempo atrás, e fui convidado, né. Aí teve um embate ali no Zap, no Facebook, né, e falei assim, cara, acho que eu te conheço, cara. Aí foi uma surpresa. E me convidou, né, e fiquei muito feliz por ter um camarada, né, um pouquinho só mais velho do que eu, falando sobre política, porque ninguém gosta de conversar sobre política, ninguém. E como foi falado aqui, né, quem não gosta de política é dominado por quem gosta. E um pouco depois também, numa outra reunião no qual participei, eu fui convidado pelo Carlos Maia, que é o presidente da Associação de Praças das Forças Armadas. Pelo Anchieta, convidado pelo Diretório Municipal do Rio, e agora foi na composição estadual como tesoureiro, e o vice-presidente do Carlos Maia na APRAF. Esse trabalho de partido político ele é muito importante e interessante. Todos que estão aqui, e é lindo o que a gente está vendo, é trabalhar a base, trabalhar quem precisa e quem necessita. Eu uso um viés, né, de que eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Só tem medo quem deve. Quem colocou a mão no saco. Então, eu estava conversando com a minha ali na porcaria, aí eu entro na comunidade. O próprio Maia falou, pô, você tem que ir devagar. Mas a gente precisa conhecer quem precisa, quem necessita. Eu já necessitei, não sou pobre, sou rico, sou trabalhador. Estava sargento do Exército Nativa, hoje estou sargento da reserva. Eu não sou. Nós no momento estamos. A gente pode estar no patamar mais alto ou no patamar mais baixo. E dentro da base, do que ele falou lá, das criancinhas, todo mundo tinha dentro do... O pessoal usa a favela para socializar, né? Mas entra dentro da favela, dentro da comunidade, né? Entra dentro da favela, a gente vê. E é muito ruim o pessoal aqui que tá dentro da comunidade, uma pessoa chegar a falar para você, pô, cara, eu não tenho arroz. Pô, que coisa horrível. Tem feijão. Quantos não tomam um café da manhã? Quantos não comem um pão da manhã? Entra ali, vai para a escola lá para se submeter àquele acharco político por causa do café e do pão, através do voto posteriormente. O Liga foi muito importante para mim, porque eu vi amor. E como ele falou, né, soldado, não pode deixar para trás, tem um verso que diz, o louvor que ele fala o seguinte, é essa fé que faz o soldado ferido lutar. Então, ainda não sou um soldado ferido, mas o coração está cheio de amor e muita dor pelo que a gente vê. Estou no Liga para fazer esse trabalho e colaborar com todos os senhores. Contem comigo. E creio que todos os diretórios aqui do Rio, representados aqui pelos nossos amigos, também têm essa necessidade e essa visão. Conte comigo, Liga Democrática Liberal. É o partido que vai arrebentar. Bom, gente, estamos chegando ao final. Mais uma vez quero agradecer mesmo a todos por
você disponibilizar uma coisa que nós temos tão precioso, que é o nosso tempo. Você sair do seu lar, da sua zona de conforto, para hoje você estar conosco, para que você possa estar investindo no seu amanhã. Gostaria que fizesse o encerramento, o uso das palavras finais, mais uma vez, que pudesse estar com o microfone falando o nosso vice-presidente Anchieta. Vem para cá, filho. Bom, senhores, a nossa realidade fática, a realidade do Brasil, não diverge muito. O que o companheiro falou do Amapá, dói, né? Mas se a gente for em Parada de Lucas, é diferente? Se a gente for na Cidade Alta, é diferente? Se a gente for lá no Jorge Turco, é diferente? A diferença é que aqui a gente consegue dar mais visibilidade. Aqui a gente consegue mostrar mais, lá no Amapá não é? É diferente dos movimentos que a gente vê aqui no Rio, dos hospitais. Vou contar uma experiência. Minha mãe tem câncer, tem 80 anos. Ela sai de Gramacho para Vila Isabel, sozinha. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Nada de marcar uma consulta. Minha mãe não está amparada pela lei. Não foi isso que o Vitor falou aqui? Nada. O velho de 80 anos volta para casa sem consulta. E olha, ouvido do filho. Eu tenho 2 filhos doutor. Eu tenho 2 filhos doutor. Eu tenho 2 filhos doutor. Chegou um dia eu me aborreci, eu fui ao INCA. Quando tu chega no INCA que procura a sala do diretor, forma-se aquela fila de seguranças, né? Quando eu entrei na sala do diretor, a primeira coisa que ele falou: eu estou em reunião. Eu falei: eu sou um contribuinte. Eu ajudo no teu salário. Eu ajudo no teu salário. E entrei, invadi a sala do diretor. Ele falou: eu vou chamar a polícia. O senhor pode ser preso. Você pode ser preso agora. Discussão daqui, discussão de lá. Eu consegui marcar uma consulta com a minha mãe para 5 de abril. Canceroso pode esperar? É diferente do Amapá, que o colega tem ali uma prótese, precisa retirar a prótese, refazer a sua cirurgia. É diferente da clínica da família de Parada de Lucas. É diferente do Hospital Getúlio Vargas. Lá em Magé, por exemplo, você entra nos postos de saúde de Magé, sabe o que tem escrito na entrada? Desacatar funcionário público no exercício em função dela, em razão ou função dela. Já é uma intimidação quando chegar. Toda a unidade. Não é isso? Quer dizer, se você alterar a voz e pedir um médico, vem o Estado. O Estado se aparece na figura de um policial, armado até os dentes, e diz para o seu José: olha, seu José, ou o senhor sai, ou eu vou ter que agir. É diferente, senhores. Nós estamos no Rio de Janeiro, segundo PIB, um estado riquíssimo. Mas nos últimos 11 anos, o governo do PMDB e o governo do PT aqui saqueou o Estado. O Estado foi totalmente saqueado, ao ponto de os servidores estarem correndo risco de ter os seus salários parcelados em 4 vezes, uma semanada. É diferente do Amapá. Eu não sei qual é a atividade extrativista lá do Amapá, mas lá o fazendeiro deve pagar de uma forma quase que igual. Infelizmente, o nosso povo foi ouvido. Então, senhores, observe que a nossa situação num estado riquíssimo, totalmente saqueado pelas nossas autoridades. Senhores, e quem é o culpado disso? Nós temos responsabilidade com esse governo. Nós colocamos, agora nós temos que tirá-lo de lá. Não importa o método, o meio, mas nós temos que tirá-lo de lá. E está chegando a oportunidade. O Rio tem eleição em outubro para prefeito. O candidato do prefeito é um espancador de mulher. Senhores, aonde que nós vamos parar?
Cabe a nós, partido político, selecionar. Se a gente seleciona mal, não tem mal político. O problema é muito sério, porque o nosso povo gosta de ficar, igual o Robinho falou, no assistencialismo. Essa visão precisa mudar. Essa visão precisa ser radicalmente modificada sob o prisma de nós sermos vítimas. Quantos aqui têm pedido emprego dentro de casa? Quantos? Senhores, nós tínhamos até dezembro de 2015 8 milhões de desempregados. 8 milhões de desempregados. Nós já estamos quase no meio do ano. Esse povo, quando acabar o seguro-desemprego deles, eles vêm buscar. Eles vêm buscar. São chefes de família, famílias passando necessidades em casa, e eles vêm buscar. E eles não vêm buscar pedindo por favor. Eles não vêm buscar pedindo por favor. Eles vêm do jeito deles. Então, senhores, cabe a nós, como lideranças, os presidentes diretórios, os jovens, todo mundo, mudar a forma de pensar. A gente não pode ser mais um pensador de ouvir falar. A gente tem que partir da seguinte questão: vamos pesquisar. Essa é a teoria de Lombroso, um grande penalista. A gente não pode ser um pensador de ouvir falar. Eu ouvi falar. Acabou isso. O Partido Liga veio para mudar. E a gente vai fazer o nosso papel. Eu já falei que a gente não vai fazer Olimpíada em cima do muro. Não vamos fazer Olimpíada em cima do muro. A gente vai fazer igual o companheiro do Amapá. Denunciar. Falar. Porque senão as questões vão ser um mundo virtual que nos forçam, nós somos forçados a ver na televisão. E a realidade é outra. Eu falava para Cida, vai morrer gente agora até 2018. E vai continuar morrendo. Vamos chegar num momento que ou estaremos na mão da polícia, ou estaremos na mão do tráfico, ou estaremos na mão dos maus políticos. É só vocês olharem a face. Senhores, o momento é muito crítico na nossa cidade, no nosso país. Lá, como aqui, é negociado. O assistencialismo agora vai valer R$50. E lá está valendo R$1 milhão. Estou falando bobagem. É fato. Só que lá na favela eles dão R$50. Porque com R$50 você consegue um sacolão, pô. É um sacolão volante. E lá é R$1 milhão. É dinheiro deles? É nosso. É nosso, é nosso. Essa é a nossa realidade. A gente tem que pensar. O preço do impeachment é R$1 milhão. Em nome de um sistema que eles querem manter de qualquer jeito. Ditatorial. Absolutismo. Já foi falado aqui. A nossa res, coisa pública, está ficando esquecida. Estamos ficando esquecendo de ter um Brasil brasileiro. Olha a nossa cidade. Mobilidade zero. A pessoa não vem porque eu não posso vir de carro para a cidade. Tem onde estacionar. R$20 o estacionamento. Agora soube ali que o trem quebrou ali em São Cristóvão. Tem porção de gente. Ninguém está nada para chegar ali. É desse jeito. Senhores, o Brasil precisa da gente. O Brasil não precisa do político. O Brasil precisa de nós. E se a gente conseguir levar o político certo para lá, muita coisa muda. Muita coisa muda. E só muda se a gente mudar. Só muda se a gente mudar. A nossa realidade ainda é a realidade do cada um no seu quadrado, quero levar vantagem em tudo. Essa é a realidade do brasileiro, a realidade do povo, forçado por uma elite que quer assim. Quando
Quando eu falo elite, não são os melhores quadros. Não é a parte boa da elite. É uma elite ruim, é uma elite má. Que estuda, se prepara para quando assumir o poder, fazer o que sabe fazer. O mal. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal, eu sempre falo que os dois, como sou republicano, só sobra o banco dos réus para ele. Eu não posso oferecer outra coisa. Eu gostaria de oferecer outra coisa para eles, mas não posso. Sou presidente de um partido político, sou republicano, sou liberal, banco dos réus. Eu tenho que acreditar nas instituições. Eu tenho que acreditar que o judiciário vai agir. Eu tenho que acreditar. Fiquei 5 anos na faculdade aprendendo isso. E agora, quando eu venho para cá, eu não posso desacreditar. Eu não posso falar diferente. Então, senhores, o Partido Liga tem posição. O diretório estadual vai partir para a rua. E não vai partir para a rua para amenizar ninguém. Errou, tem que pagar. Não interessa o partido. Não interessa a classe. Errou, tem que pagar. É o Estado democrático de direito. Chega. A gente não aguenta mais. O Brasil está desse jeito. As pessoas passando fome, desempregadas, morrendo nos hospitais. Quando não morre nos hospitais, morre nas favelas. Quando morre nas favelas, morre no asfalto. Por falta de políticas públicas. Por falta de políticas públicas. E em muita parte, a gente pode se associar a muito do que isso está acontecendo. É só você olhar para trás e ver em quem você depositou sua confiança. É só olhar para trás. Então, senhores, eu quero chamá-los à reflexão. Eu quero chamá-los à reflexão. Estamos chegando no momento eleitoral. Momento eleitoral, o cara olha para você e ele vê quanto você vale. Quanto você vale. E quanto você vale? Quanto de bolso você vale? Zé Androide, Marcelo, Marcileide, Hudson, vale? Quanto você vale? Marins, quanto você vale? Até para sepultar no rio é difícil. Até para sepultar no rio é difícil. Vou contar para vocês aqui. Antigamente, a gente conseguia sepultar os pobres de graça. Hoje não mais. Hoje não mais. O miserável, o hipossuficiente, aquele que necessita do poder público, quando ele vem a óbito, se ele não tiver um quantitativo no bolso, ele tem que mendigar na porta da Defensoria Pública para conseguir uma declaração para que uma funerária o sepulte. Senhores, até para isso está difícil. Esse é o cenário do Rio de Janeiro hoje. Estou falando isso que eu não ouvi falar, estou falando porque eu vivo isso. Isso é quase o meu dia a dia, 24 horas. Eu vivo isso. Então, quanto é que você vale? E eu não posso, quando eu recebo um pedido desse, igual me fez o Jorginho, eu não posso negligenciar. Esse cara foi todo fulano. Eu tenho que entender que um dos objetivos da República é a dignidade da pessoa humana. É fundamento da República. É pilar constitucional. E a gente vê os governantes não respeitam o mínimo da dignidade humana. Não respeita quando não ensina, quando pratica, pior ainda. Então, senhores, vamos refletir. O Partido Liga está de portas abertas. O Partido Liga está de portas abertas. E eu vou falar para vocês, a gente pode não mudar o cenário. A gente pode não mudar o cenário. Mas também a gente não vai deixar do jeito que está. A gente também não vai deixar do jeito que está.
Eu chamei homens e mulheres que queiram trabalhar, que queiram construir, que queiram refazer. É para isso que eu chamei homens e mulheres. Não é só para ouvir a fala, só para chegar aqui e ouvir. Não. A gente tem que sair daqui com alguma coisa em mente. O que eu posso fazer pela minha rua? O que eu posso fazer pelo meu bairro? Essa semana, por acaso, eu fui levar minha companheira no ponto de ônibus. Fui levá-la no ponto de ônibus. E me incomodou sensivelmente o que eu vi ali. Um mercado enorme, muito bonito, muito bem instalado. E o nome da avenida era Governador Leonel de Moura Brizola. Que eu conheci o Brizola, sabe da sensibilidade que ele tinha para os pobres, para os mais humildes. E eu fiquei ali pensando o que diria o Brizola nesse ponto de ônibus. As pessoas pulando, correndo, se defendendo do jeito que pode dos automóveis em alta velocidade. E eu pergunto quantas autoridades passam aqui diariamente. Quantas autoridades? Eu vi senhoras, homens, idosos, crianças pulando de uma rodovia para outra. O que eu fiz? Me omiti? Me calei? Fui para casa, não é comigo? Não. Procurei a autoridade responsável e fiz a queixa. Isso é problema teu? Não, é problema meu. Eu vi, é problema meu. Eu vi, é problema meu. E protocolei a queixa, fiz a queixa. Sinalização, quebra-bola, sinal, façam qualquer coisa, mexam-se. É desse jeito. Os presidentes diretórios têm responsabilidade nos seus municípios. Já falei que tem que agir como presidente de diretório. Não dá para agir mais como uma pessoa comum. Você não é mais uma pessoa comum. A nossa resolução, ela diz que é partido político de formação. Então você tem autoridade para agir. Você pode escrever. Você pode escrever e chegar lá e denunciar o fato. Eu procurei o presidente da Câmara e pedi que ele fizesse alguma coisa. Pedi que ele fizesse alguma coisa. Porque é inadmissível fazer uma obra dessa sem que ter a segurança que o cidadão que paga imposto merece. No caso, até eu estava correndo risco, mas eu ainda consigo dar umas corridinhas, consigo acelerar o passo. E aquela senhora que não pode, que vem lá do Fona, lá do Parque Suécia. Senhor, o momento é muito crítico, porque as nossas autoridades são omissas, mas nós somos negligentes, somos displicentes com o que temos de mais valioso. Nós somos chamados para votar, mas não somos chamados para decidir. Ninguém chama a gente para decidir, mas para votar todo mundo chama. A gente chegou ao ponto de ouvir falar que eu não vou votar porque eu prefiro pagar R$3,75, R$3,80. É esse caminho que estão levando o povo à ignorância. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Perpetuou um governo satânico, tirânico, mentiroso, corrupto, que é o governo social de Cabral com seu pesão. Então, senhores, eu não vou me alongar mais. A responsabilidade não é só do Anchieta, não é só do Marcelo. A responsabilidade é nossa, porque nós temos filhos, parentes, e todos nós dependemos da coisa pública. E é muito ruim a gente ver o nosso dinheiro mal empregado. É muito ruim a gente não ter uma prestação de conta adequada. E a gente é surpreendido agora com a notícia que o governador levou 30 milhões de uma obra pública. E se você observa, vamos pensar, as contas não foram aprovadas, as contas do governador não foram aprovadas, então nós temos mais 70 picaretas que merecem levar essa culpa, não só o governador.
Nós temos um outro grupo que merece ter os nossos olhares, o Tribunal de Contas. No vistoriou as contas do governador. Por que aprovou? Senhores, a corrupção tomou conta do nosso Estado e irradiou para os municípios. E a gente vai ficar aqui olhando para a sigla da Liga? É isso que nós vamos fazer? Ou vocês querem me dar a mão, me acompanhar e a gente sair por aí de bandeira em pé? Eu comecei o manifesto com 3 homens. Com 3 homens eu comecei o manifesto no Rio de Janeiro. E eu aos domingos para Copacabana. Quando eu comecei o manifesto, o governador tinha 80% de aprovação popular. Quando o nosso manifesto chegou ao auge, ele terminou com 30%, saiu pela porta dos fundos. Eu comecei com 3. Eu estou começando aqui com quase 50. Então, senhores, a gente pode. O poder emana do povo. Nós temos o poder de mudar a nossa história. Basta nós querermos. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a presença da minha filha, acabou de chegar. Isis está aí, está acompanhada aí do namorado. É uma concessão, não esquece. Entendeu? Então, quero agradecer a presença também ali. Chegou ali mais duas pessoas muito chegadas, a Simone e a Marileide. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem outros companheiros que eu não conheço. Me desculpe, mas eu não sei de quem vocês são convidados, mas vocês são muito bem-vindos à Liga Democrática Liberal. O Anchieta já recebe de braço aberto junto com a sua executiva nacional e estadual. Quero desejar um feliz sábado a todos. Uma boa tarde para vocês. Para quem vai viajar, tenha uma excelente viagem. Para quem vai para as suas casas, que vocês vão em paz e em segurança. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu quero encerrar essa reunião falando que só o Senhor é Deus. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Anchieta. Obrigado a todos. Gente, queria que tomasse uma só mais 2 minutinhos só, para que a gente possa fechar com chave de ouro. E uma coisa interessante também, Anchieta, hoje em dia as pessoas estão tendo dificuldade para que possa sepultar os seus entes. Já é dor da perda e você não consegue até mesmo, principalmente no Rio, vaga para que você possa sepultar o corpo. Você está tendo dificuldade, infelizmente. A que ponto nós chegamos? Vale ressaltar o ditado quando você dizer para o ser humano que você não tem nem onde cair morto. Infelizmente nós estamos vivendo essa realidade. Em alguns cemitérios do Rio você não tem onde sepultar o corpo devido às necessidades, vagas, enfim, as transições. Bom, eu creio que hoje todo mundo saiu aqui determinado e bem esclarecido o que é a Liga, correto? Todo mundo entendeu? Entendeu? Quem gosta de desafio? Levanta a mão para mim quem gosta de desafio. Vocês gostam de desafio? Então, olha só, vou contar uma história breve para vocês, que uma certa feita foi lançado um desafio para vários alpinistas, e todos deveriam chegar ao topo da pirâmide. Vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho, sair aqui de trás do corpo. Então foi feito esse lançamento, quem chegaria ao topo, para que fossem consagrados os melhores dos melhores alpinistas. O que eu estou querendo comparar com vocês? Tudo que está no início, as pessoas vão olhar torto para você. Então as pessoas que já eram alpinistas de mais tempos, olhavam, tentavam, não conseguiam, se sentavam na subida do monte e falavam, é difícil, o cara que subia aí é louco. Então hoje você vai sair daqui com uma determinação diferente. Em alguns momentos você vai ouvir dizer, cara, esse negócio de partido está começando agora, cara, isso é a maior furada, larga a mão disso. Sai dessa, isso não vai dar em nada. E alguns alpinistas sentados no topo do monte ouviam e muitos se deixavam se convencer. Alguns ignoravam aqueles comentários e lançavam a proposta de chegar mais ou menos no seu ponto, que seria onde o consagrava. E aquelas pessoas que ficavam embaixo falavam assim para ele, cara, desiste, para. E o organizador do evento já estava dando por encerrado, falou,
realmente nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que alguém alcance o topo do monte. Algumas pessoas que já tinham certas experiências falavam para os iniciantes: rapaz, eu já tenho tanto tempo dentro do alpinismo, não consegui. Como vocês vão ouvir também quando sair daqui falar: gente, tudo isso que vocês estão vivendo, vocês estão passando por uma lavagem cerebral, eu já vivi tudo isso aí, cara, isso aí não vai dar em nada, desiste disso, não vai te levar a lugar nenhum. E algumas pessoas que tentavam encarar o desafio se deixavam influenciar pelas palavras que aquelas pessoas estavam sentadas na subida do monte. E as coisas foram acontecendo. Uns tentavam, olhavam e falavam: não vai chegar nem no meio. Para contar a história, o organizador do evento falou: gente, vamos encerrar, porque eu já vi que ninguém vai alcançar o seu objetivo. Quando ia ser decretado o encerramento final, apareceu um ser humano de estatura, não assim robusto quanto eu, bem fininho, magrinho, e começou a encarar o desafio. As pessoas olhavam para ele. Quantas pessoas tentaram e não conseguiram? E quando você se determinar o que você quer fazer, quantas palavras contrárias você vai ouvir no seu ouvido dizendo: gente, desiste, para, você não vai chegar a lugar nenhum, esse negócio de batido novo e furado. Tantas pessoas não gostam de ouvir falar em política, mas infelizmente, se você não tiver uma boa política dentro de casa, Anchieta, se você não tivesse uma boa política dentro de casa, você não traria sua companheira e muito pouco a filha dela. A boa política começa dentro de casa, gente. Todos nós temos que gostar de política, porque se você não tiver boa política, nem dentro de casa você sobrevive. Se você não tiver boa política, nem com sua esposa, nem com seus filhos, você vai adiante. Então o que eu quero dizer a você: aquele rapaz determinado foi ganhando foco, foi se destacando, e aquelas pessoas que estavam dizendo que ele não ia conseguir, começaram a torcer a favor. Eu tenho certeza, a Liga vai ganhar uma proporção que vai ter meio de surpreender vocês, e vocês vão ter o privilégio de falar: eu estive na primeira reunião quando tudo começou. Vocês vão deixar um legado para os seus filhos. Você falar, quando a Liga estiver no topo, vocês vão falar: eu participei de tudo quando começou, lá na Rua da Quitanda, no centro, quando o partido não era tão conhecido, eu estive presente, meu nome consta lá no livro. Então aquele rapaz começou a ganhar altitude, aquelas pessoas que diziam que ele não ia conseguir começaram a torcer, e quando o partido começar a ganhar visibilidade, as pessoas vão começar a se aproximar de você, querer saber como funciona, para saber se é isso mesmo que vai acontecer. Então aquele rapaz conseguiu alcançar o seu objetivo, que era ali escalar aquela montanha mais difícil. Houve aquela solenidade, todos o chamavam e ele não dava ouvido ao que estava acontecendo. Até que um ser humano chegou, tocou no ombro dele e falou: estão te chamando. Ele olhou para ele e falou assim: ó, eu sou deficiente auditivo, não ouço. Eu quero dizer para você, se você tem um foco na sua vida, seja surdo com os comentários contrários que vão surgir para você. As pessoas que vão dizer para você parar de desistir, não desista. Se você tem um foco na sua vida, se você tem a sua objetividade, vá de encontro a ela, independente das pessoas que se juntam a falar palavras contrárias. Às vezes o momento pode não ser propício para que você venha acreditar, mas que você tenha certeza que o seu foco você tem que alcançar, tá bom? Gente, vamos nos colocar de pé para que nós possamos falar com Deus. Independente do seu credo religioso, eu quero convidá-los para que nós possamos fazer a oração universal que o Pai nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Curve suas cabeças e possamos estar falando com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Senhor Deus e Pai, diante de ti nesta tarde, te rendemos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que pensássemos que foi o acaso que nos trouxe aqui nesta tarde. Deus, sabemos que o desafio é muito difícil, muito longo, mas Senhor, quando tu estás no propósito, nada é tão difícil que tu não possa conceder àqueles que estão com corações abertos, que estão dispostos a ajudar aqueles que são menos favorecidos mediante a sociedade.
Agora, Deus, eu te apresento esse partido que está surgindo. Deus, toma na palma de suas mãos. Toma aqueles que o Senhor separou para que possam estar conduzindo, estar à frente de um povo, conduzindo os seus filiados. Dê sabedoria, dê discernimento, dê estratégia, para que possa deixar para trás todas aquelas propostas que o inimigo lançar na frente de cada um deles. Que todos possam olhar para esse partido e ver que existe um Deus que está à frente desse partido. Deus, aqueles que estão nesse momento, que tem o privilégio de voltar para o seu lar, no seu carro, na sua condição própria, ser com cada um deles. Envia anjos à frente, livrando e guardando de todo o mal. Ao meu irmão que vai estar aí numa cidade tão distante, Amapá, Minas, e todos que o Senhor possa estar tomando cada um na palma de suas mãos. Que todos possam sair daqui com uma ótima reflexão referente ao que nós falamos a cada um deles. Deus, fica conosco, nos abençoe. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu convido a você a compartilhar a simpatia do seu irmão que está do seu lado. Aperte a mão do seu irmão. Dê um abraço. Que eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos encontros que nós teremos pela frente. Gente, uma boa tarde. Um bom retorno a todos.